Boa noite. Hoje tenho mais uma cara, mais uma vida. Ele é Pedro Celestino de Sousa Godinho, presidente da Federação Angolana de Handebol. Boa noite. Boa noite, Bem-vindo ao Nadir. Caras e Vidas. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Quem é o Pedro Godinho hoje? Se calhar, posta dessa forma a pergunta, podia começar por dizer que é um cinquentão feliz. É um cinquentão, é um avô feliz. É um profissional que ainda não terá alcançado o que ele delineou para si mesmo. E é, sobretudo, uma pessoa, no ponto de vista desportivo, que se sente realizado. Depois de ter tido uma longa carreira enquanto atleta, ter abraçado o associativismo, o dirigismo desportivo, hoje penso ter atingido os objetivos que preconizei para mim e vejo a minha vida dessa forma. E, acima de tudo, feliz no ponto de vista familiar. Como é que foi a tua infância, Godinho? Olha, não terá sido fácil. Eu sou o sétimo filho, o sétimo de 10 irmãos. Filho de um pai operário, de uma mãe doméstica, que era um bocado por quase todas as famílias aqui em Angola. Mas felizmente, talvez por sermos uma família numerosa, morarmos num bairro numeroso, e a Nadir sabe como é que eram os nossos bairros. Eu nasci e cresci ali no Marçal. Havia muitas famílias numerosas, havia um espírito de interligação e interajuda excepcional. Havia um sistema de educação em cada família muito semelhante e nós revíamos-nos uns nos outros. Cresci como muitas famílias angolanas, com uma educação com alguma tendência também para a educação religiosa. Passámos todos pelas escolas ou de São Paulo ou de São Domingos, estudantes nas escolas públicas, Liga Africana, João Crisóstomo, Escola Industrial de Oliveira Salazar, pronto, até aquele período de 74, 75, que fomos todos envolvidos no processo que o país vivia, uns por via da OPA, outros por via da JMPLA, outros diretamente para as Forças Armadas. E sinto que, pela idade que tinha na altura, tive o privilégio de acompanhar também algumas dessas etapas, as célebres campanhas de limpeza da cidade, do corte de cana, da colheita de laranjas, a célebre campanha de aprender para melhor servir, ir ficar cerca de 2 meses no campo com os camponeses, e depois as Forças Armadas, que foi uma obrigação institucional, onde aí, por sorte, como já era jogador de handebol, acho que tive um cumprimento de serviço militar mais virado à vertente desportiva. Depois, olha, desmobilizado em 89, quase 11 anos depois, tive que voltar a estudar, porque quando entrei para a tropa não tinha concluído o nível médio de ensino, concluí o nível médio. Tentei ir para o ensino superior e entrei para o ensino superior, mas por ter sido pai muito cedo, chegou depois aquele momento que era mais importante ir trabalhar para ganhar bem, para dar alguma melhoria de condições à família. Godinho, falaste-me em 10 irmãos, Certo. uma família numerosa. Felizmente, 9 vivos. Uma família numerosa. Quantas meninas é que são? 6 meninas e 4 rapazes. 4 rapazes. São unidos. Muito, felizmente. Penso que a nossa principal virtude é a união que existe entre nós. Eu acho que amamos-nos muito uns aos outros. Uns aos outros. O pai já não é vivo. Não, infelizmente. Tens saudades do teu pai? Muitas. Muitas, porque nós acompanhamos de perto o que foi o nosso pai para nós. O meu pai era operário, era motorista, primeiro dos serviços especiais, depois da Câmara. E o que mais me dá saudades era o rigor com que ele nos educou. O rigor com que ele nos mostrava as coisas certas da vida.
o rigor com que nos mostrava o respeito pelo próximo. E eu acredito que essa união que temos de família não é fácil numa família de 10 irmãos, onde cada um tem a sua forma de ser e de estar. O nível de unidade que temos hoje, eu acho que é fruto desse rigor que transportamos do nosso pai. Tentamos hoje passar para os nossos filhos. Sim. Mas a maior saudade que tenho do meu pai é exatamente a capacidade que ele tinha de, sendo operário, com um salário muito limitado, uma esposa doméstica, termos conseguido todos, rigorosamente todos, ir para a escola, vestirmos-nos bem, não no luxo, mas no asseado. Todos terão tido a oportunidade de ir o mais longe possível. 4, 5 desses 10 irmãos formaram-se, 2 deles ainda naquele tempo. Então, até hoje me pergunto como é que foi possível um operário conseguir criar 10 filhos nas condições em que criou, e não me recordo, enquanto garoto, de ter sentido problemas de fome, de falta, seja do que for, naturalmente dentro de um determinado nível. Do contexto. Portanto, isto é o que mais me dá saudades do meu pai, essa capacidade de gerir 10 filhos. Tens semelhanças dele? Sentes? Eu sinto que sim. Sinto porque desses 10 irmãos que somos, curiosamente eu sou um dos mais novos e sou o que tem mais filhos, tenho 6 filhos. E às vezes, na forma como educo os meus filhos, muitas vezes sinto que é o reflexo dessa educação, dessa infância que tive do meu pai. Temos algumas coisas em comum, o gosto pela condução em si, pela estrada, das coisas, de viajar sozinho. Eu acho que isso herdamos quase todos um bocadinho do nosso pai, mas fundamentalmente a forma de gerir a família, de educar os filhos. Esta é a particularidade que eu mais sinto que herdei do meu pai. Daí que sentes a necessidade de, quando pões o carro na estrada, de viajares, é para te libertares? É também uma forma de fazer uma introspecção, de estar um bocado comigo mesmo. Por vezes tenho oportunidade e pessoas que se oferecem, olha, vou contigo no teu carro, e eu prefiro sempre evitar, prefiro estar sozinho. Os vários quilómetros de estrada que vou fazendo permitem-me entrar um bocadinho para dentro de cada situação que se passa no nosso dia a dia, e muitas vezes até quando regresso venho bem orientado com as soluções para cada problema que tiver a viver no momento. Tu fazes amigos com facilidade? Gostas de amigos? Gosto. Eu acho que eu estou recordado que uma vez escrevi na minha mensagem de abertura da internet, criei alguns problemas com isso, mas acho que foi uma expressão um bocado verdadeira. Eu tinha escrito do género, ficaria muito triste se perdesse todos os meus amores, mas enlouqueceria se perdesse os meus amigos. É lógico que quem sentiu ter sido meu amor sentiu-se triste, mas acho que foi uma expressão verdadeira, porque eu, para além de fazer amizades com muita facilidade, eu vivo muito de e para os amigos. Nós temos alguns pequenos grupos bem definidos, de alguns ciclos bem definidos. Para teres uma ideia, eu tenho 50 anos e um desses grupos tem quase 40 anos. É o Raça? Agora estou surpreendida. É a Raça. É um grupo de... Éramos 6, somos 5 agora. Perdeste um amigo neste grupo? Perdemos, foi o saudoso Paulo Bonze. Vocês eram muito amigos. Como é que tu te sentiste quando tu perdeste um grande amigo? Não foi fácil. Não foi fácil porque sabe que o Paulo, entre nós da Raça, na vertente desportiva, era o melhor de todos nós, era um exímio praticante de handball. Viveu muitos anos em Portugal, onde foi um dos melhores estrangeiros durante os anos que jogou, e regressou para Angola, depois no fim da carreira. E eu tive uma participação um bocado direta na reintegração dele, depois de regressar.
Eu, na altura, era vogal de direção do Clube 1º de Agosto. O Paulo chegou com toda a experiência acumulada que trazia, mostrou-se disponível para colaborar no treinamento de várias equipas e não havia praticamente espaço naquela época para inscrever mais um treinador. E estou recordado que a equipa de femininos tinha um outro treinador que infelizmente perdemos-lo também há cerca de um mês, o Roseira, que foi nosso guarda-redes também, e que perdeu um jogo inexplicável contra uma equipa de escalão inferior. E eu sinto que na altura, acho que a amizade falou um bocado mais alto e tinha essa possibilidade de decidir. Naquele momento decidi chamar o Paulo Bonse para ser o treinador principal da equipa. Sim. Naturalmente sem dispensar o Roseira, pondo noutro escalão. E o Paulo logo ali demonstrou a grande capacidade que tinha de ser treinador. Depois, ele ainda se despede aqui em Luanda numa época espetacular, que foi treinador-jogador, já com 35, 37, 38 anos. Ainda jogou ao lado dos garotos, conseguiu ser um exemplo. E depois somos todos surpreendidos com uma doença muito grave, que sinceramente até hoje não sei explicar. Sentimos que estávamos a perder o Paulo. Inclusive, a tal raça sentou-se várias vezes, falou e quase que exigiu que o Paulo regressasse a Portugal para tentarmos perceber o que é que se passava. Só que o Paulo, tinha outras coisas, era muito ligado à família, tinha um sentido de família muito forte. E acho que na altura apoderou-se dele um medo de eventualmente ir para Portugal e não voltar. Eu senti isso. Falámos com ele sobre isso. Nós temos aqui um amigo, estamos a falar de amigos? Um amigo vai falar para ti. És um amigo, um irmão que meus pais nunca deram. Jogamos juntos durante 20 anos, handball no 1º de Agosto. É uma pessoa humilde, com convicções claras, conselheiro, amável, amigo do seu amigo, que continua a marcar os passos que ele tem marcado na sua vida. Acho que me apanhaste um bocado em contramão. O Pírola não é somente um amigo. O Pírola tenho nele o que não tenho em alguns irmãos. Tenho nele o confidente, o meu braço direito. O Pírola é aquele amigo que atreve-me a dizer que se um dia eu ficar cego e se ele puder, dá-me um olho e ficamos os dois a ver, cada um com um olho. Digo isso sem medo de errar. Pírola é o padrinho da minha filha. É o padrinho que, quando eu não pude estar presente no ato do batismo, substituiu-me. É o amigo que o meu pai, que era muito rigoroso, não permitia que viesse muita gente à nossa casa. É o amigo que o meu pai criou um lugar à mesa para ele. E eu tive esse lugar em casa dele. Também. Do saudoso pai e da mãe dele. Nós temos uma ligação que é um bocado difícil de explicar. Ele é o presidente desse grupo de amigos da raça. Ele entrou de tal forma na minha família que a minha filha, que é a filhada dele, já decidiu. Papá, se eu casar, o meu padrinho volta a ser o tio Pírola. Isso é fantástico. E acredito que quando os nossos filhos sentem isso de um amigo nosso, é porque realmente eles fizeram por merecer esse estatuto de irmão. Os meus filhos não chamam Senhor Pírola, é o tio Pírola, mas chamam tio com convicção, no verdadeiro sentido da palavra. Eu amo o Pírola. Com que idade é que começaste a jogar handball? Olha, eu comecei praticamente um começo muito tímido com 11, 12 anos, que é a altura que se vai para o liceu. E naquele tempo, ainda durante o tempo colonial, no liceu havia os programas para as diferentes modalidades. E eu, na altura, acho que no meu tempo, para a minha idade, eu era alto. E eu tinha posto na cabeça que ia ser jogador de basquetebol, porque um dos meus irmãos mais velho era jogador de basquetebol e eu queria seguir os passos dele. No entanto, portanto, jogo no liceu no João Crisóstomo, que era na altura o que é hoje quinta e sexta. Na altura era o 1º e 2º ano, quando se começava a fazer educação física. Depois, em 74, já com estava a fazer 13 anos, entrei para a escola industrial. E encontro o professor Mário Palma, era o meu professor de educação física.
Naturalmente, nas aulas de basquetebol, eu insisti em querer jogar basquete, mas ele notou que eu sobressaía mais no handball. Eu sou canhoto, sou esquerdo. Uma vantagem, não é? No handball é No handball, muito. no handball. Eu penso que no desporto, de uma forma geral, mas não. Sabe que os canhotos normalmente não são equilibrados. Os canhotos têm um desequilíbrio até na própria força, enquanto um destro tem a força distribuída numa proporção 55-45, os canhotos têm do género 60-40, eu acho que chegam até 70-30. Então tinha um remate muito forte no handball. Meia distância. Meia distância, meia distância. E na altura o Mário Palma, por ter visto em mim mais qualidades para handball, falou com o professor Marcelino Lima, que na altura liderava um projeto no Bairro Popular, que era o projeto do Clube Neves Bendinha. E depois... Mas já tem lá. Não, isto Neves Bendinha era um clube, mas como eu morava chamam os Fs, no Caputo, morava no F4, que era mesmo paralelo à JMPLA. Sabe que a JMPLA e o próprio MPLA, inteligentemente naquele período, fazia desses centros de juventude, ou seja, atraía a juventude por via de algo que atraísse a juventude. E neste caso era o desporto. Ali na JMPLA, por exemplo, havia o professor Espírito Santo a dar aulas de handball, a professora Lucinda Guimarães, irmã de José Carlos Guimarães, a dar aulas de basquetebol, o falecido senhor Nunes a dar aulas de futebol, o Candeias, o falecido Candeias. E nós íamos para lá, a juventude ia para lá e estava o dia todo a fazer desporto. A primeira vez que vi o presidente Agostinho Neto foi lá, estávamos todos a jogar e surpreendentemente ele entrou, nós fomos todos abraçá-lo e quase que só meia hora depois é que chegaram os seguranças. Dá a impressão que ele tomou a decisão de ir a Jota, de ir ver ali os garotos, e nós vimos ali. Então havia um bocado de tudo. Então eu jogava ali handball, depois vou para o Neves Bendinha, que era já um clube federado. Isso já em 76, 77, onde o professor Marcelino Lima liderava um projeto com vários treinadores. Neste mesmo ano sou convidado depois para ir ingressar o 1º de agosto, porque no ano a seguir fundou-se o Clube Central das Forças Armadas. Eu ainda era jovem, tinha cerca de 16 anos, 17, mas quem me convidou já falava na perspectiva dos 18 anos, querendo ou não, era capaz de ser militar. A fazer a recruta. Exatamente. E então aceitei esse desafio, fui para o 1º de agosto, ainda não havia equipas de júniores. Como eu era grande já, canhoto, comecei logo a jogar com a equipa de séniores. Onde encontrei pessoas, o atual presidente do 1º de agosto, o general Carlos Henrique, ainda tive o prazer de trocar umas bolas de handball com ele. O Mangueira, o comandante Mangueira, piloto, era dessa equipa. O Pancho, da Força Aérea, o Jorge Fapla, o Mar Lionel. Portanto, o Paulo Bunz era o garoto que não passou pelos júniores, foi logo para a equipa de séniores do 1º de agosto. Tão bom jogador que era. Tanto que só no ano a seguir é que abre a equipa de júniores e eu volto para a equipa de júniores, faço uma época nos campeonatos provinciais e volto novamente. Por isso, de uma forma geral, o principal marco que tenho foi, por via do desporto escolar, um professor de educação física ter-me dito que eu ia ser melhor no handball do que no basquetebol. Terá sido o professor Mário Palma. E depois, ali a JMPLA, que era um centro de concentração de jovens, e todos nós tínhamos uma potência muito grande pelas diferentes disciplinas, e dali foi só atravessar a estrada para o Neves Bendinha, para o meu primeiro clube oficial. Depois, no 1º de agosto, foi a carreira que fiz até terminar. Qual é o peso que tem um equipamento no atleta? É muita responsabilidade. É muito grande, e explico porquê. E dá-se isso em qualquer formação de gestão desportiva. A indumentária do atleta tem a ver também com os níveis motivacionais. Imagine um atleta entrar para uma quadra de jogo com um ténis que não é apropriado para a modalidade, no meu caso vamos falar do handball, com um calção daqueles modelos que já não se usa mais ou de um modelo menos moderno, e vai-se defrontar com uma equipa que está toda equipada a rigor, com a sapatilha Adidas do modelo Stabil, que é aconselhado para o handball, com a camisola no design, nas cores aconselhadas para o handball. Este atleta, em condições normais, já está um percentual derrotado. Já está derrotado porque os níveis de motivação naquele momento tem uma queda muito brusca. Ao sair do balneário, entrar para o campo com vontade de ganhar o adversário, mas ver de que forma está equipada a outra equipa, a partir daí começam os níveis de motivação a descer. Por isso, principalmente por esse fator,
é o principal fator da importância do equipamento. O segundo fator é adequar a qualidade do equipamento ao local onde vamos jogar. Por exemplo, há pisos que determinada sapatilha não se adapta. Corremos o risco de, durante o jogo, no caso do handball, escorregar. Ter um piso que não se adapta ao piso, o piso da sapatilha não se adaptar ao piso do terreno. Por isso é importante sempre que a parte logística de uma equipa tenha em atenção o fator da qualidade do equipamento, o sítio onde vamos jogar e, portanto, esses dois fatores, os níveis motivacionais e a rentabilização do tipo de equipamento que tivermos a utilizar. Imagine um jogador jogar com calção apertado ou com calção mais folgado. Imagine uma senhora jogar com calção que entenda que está muito curto e cada vez que cai tem problemas até de algum pudor, pode-se assim dizer, de estar ali um bocado exposta a quem está a ver o jogo. Naturalmente pode haver uma jogada que ela pode fazer e não faz. Exato. Não quer Mas cair. achas que o equipamento de um atleta, a partir de um atleta estar equipado e entrar para o campo, dá-lhe mais responsabilidade? Não? Muito. É um peso muito grande. Muito, em relação às pessoas muito. que estão presentes. E eu tive a responsabilidade, que foi um privilégio, de jogar num dos maiores clubes do nosso país, principalmente naquela altura, no contexto político. O 1º de agosto servia também de fator motivacional para os militares que estavam nas frentes de combate. Eu tive a sorte de vestir essa camisola. E a outra é a Seleção Nacional. Vestir uma camisola da Seleção Nacional tem que ser a maior ambição de qualquer atleta. Representar esses 14 milhões de angolanos. Jogaste 1º de agosto, não é? Eu joguei. A minha carreira quase toda foi no 1º de agosto. Falar para ti. Outra surpresa. Sim. Falar sobre o Godinho sem se emocionar fica completamente difícil. Conheci o Godinho possivelmente num dos momentos mais felizes da minha vida e com certeza da dele também. Foi no momento em que a gente conseguiu o primeiro lar, a primeira casa própria. Nessa altura nos conhecemos, então para nós foi um momento feliz e creio que por isso a nossa relação também sempre foi uma relação de muita alegria, muita felicidade. Uma pessoa perseverante, nunca talvez tenha visto tanta gente que desse a volta por cima como o Godinho sempre deu a volta por cima. Em vários momentos, em todos os momentos que o Godinho teve algumas dificuldades, ele sempre deu a volta por cima. Sempre foi aquele tipo que venceu as dificuldades que teve na vida e venceu por mérito próprio. Grande homem, Godinho. Tivemos muitos momentos de alegria, muitos. Recordo-me quando viajamos para a Espanha, fomos a uma excursão para os Jogos Olímpicos de 92 e a Expo 92 ao mesmo tempo. Então creio que esses foram os momentos que mais marcaram a nossa amizade, porque ficamos 15 dias a viver juntos, a coabitar juntos, portanto dormíamos no mesmo quarto, acordávamos juntos, então passamos 15 dias juntos e foi o momento mais marcante na nossa amizade em termos de felicidade. Um dos momentos que mais marcou também foi quando o Godinho foi para operar nos Estados Unidos. Uma operação muito difícil, mas que não sei se foi um momento triste ou feliz, portanto misturaram-se tantas coisas naquele momento. Outros momentos tivemos, muitos momentos, quando a gente gozava com o Godinho, do handball, das coisas da vida. Amigo dos seus filhos, de sua esposa. Eu tive a felicidade de quando o Godinho saísse para o exterior, delegava-me como portanto, encarregado de educação dos seus filhos. Sentia muito feliz porque ele confiava-me essa missão. Algumas vezes viajou o Godinho e a sua esposa e eu ficava como encarregado dos meninos. Momentos bons
não é uma pessoa qualquer a quem se confia os filhos, e eu sinto-me até hoje muito honrado por estes momentos que o Godinho proporcionou. Antônio Pitagros Martins da Silva. Eu há bocado dizia-te, há amigos de fases diferentes da vida. Há grupos de amigos diferenciados. E no outro grupo de amigos que na vida vamos tendo, o Pitagros é único. Ele diz e bem, nós naquela fase que, e não tenho nenhum desprimor nenhum em dizer isso, na fase que acho que eram as forças soviéticas e cubanas que estavam a abandonar o país, algumas residências que foram ficando vagas, nós éramos militares, eu já não estava no ativo, ele estava. Em contrapartida, a minha esposa na altura era oficial da Força Aérea e nós forçámos um bocado a entrada para essas casas e depois fomos legalizando. E foi nessa fase que conheci o Pitagros, ainda há bocado lia umas mensagens no Facebook e estava-lhe eu a dizer que tinha saudades de estarmos os dois sentados no passeio do prédio a falar. Eu tinha mais cerveja, ele tinha mais frangos e eu dava-lhe cerveja, ele dava-me frangos e era essa. Estávamos os dois no passeio do prédio a falar do que era a vida, do que os nossos sonhos. E estava eu a lamentar nessa mensagem que está ali no meu telemóvel, dizia eu ao Pita que acho que hoje, se calhar do ponto de vista económico, vivemos um bocado melhor, mas não somos mais felizes do que naquela altura. Ele disse bem, ele era o meu braço direito, eu na altura já tinha abraçado o associativismo, já viajava muito e as poucas vezes que tive que viajar, o Pita e a esposa é que praticamente me cuidavam dos filhos, que eram ainda garotos, e a humildade com que nós nos identificamos. A forma como penso que cada um à sua maneira e cada um no seu nível crescemos na vida, muito parecidos um ao outro, em proporções diferentes, é claro, mas de uma forma de encarar a vida, as dificuldades muito idêntica. Eu acho que agora apanhaste mesmo na curva do Pírola, quando me falaste de um amigo, veio-me logo a ficha, a raça que era uma referência, mas teres ido descobrir o Pitagros, sinceramente, Nadi, surpreendeste. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, voltamos já. Esta é a segunda e última parte de Caras e Vidas. Tenho aqui Pedro Godinho, meu convidado de hoje, e vamos continuar a nossa conversa maravilhosa. O que é que te dá mais prazer na vida? Olha, o meu maior prazer é, sem sombra de dúvidas, aqueles momentos que vivo no dia a dia dos meus filhos. Talvez por ter sido pai muito jovem, temos uma relação hoje idêntica de irmãos. Eu tenho um filho com 30 anos, outro com 22. Então, o que mais prazer me dá é, às vezes, sentar-me um bocado do lado de lá. Ao lado deles, como se amigos fôssemos, falar um bocado abertamente sobre tudo. Isto não te sei descrever, não te sei dosear o prazer que me dá. Tu tens 3 meninas e 3 rapazes. Exatamente, 3 meninas e 3 rapazes. És mais carinhoso para as meninas, mais sensível em relação às meninas e tratas os rapazes com mais rigidez ou é igual? Eu acho que, enquanto foram todos muito pequenos, eu acho que era um bocado mais exigente com os rapazes, porque a primeira menina era única no meio de 2 rapazes e inclusive, hoje olho para trás e vejo que até em castigos por erros iguais, eram 2 pesos e 2 medidas. Sempre vi aquela fragilidade que é, no bom sentido, a fragilidade natural da mulher,
E então sempre tratei a menina de uma maneira um bocado diferenciada, não no que diz respeito ao carinho e atenção, é mais no sentido inverso, na forma de corrigir, de ralhar, da palmadinha do rabinho. Com a menina sempre consegui ser muito mais brando e acredito que, como se diz em gíria, mais facilmente me apanhava a pata, a minha menina. Tens medos? Tenho. Tenho medos porque acho que, como qualquer ser humano, tenho um sentido muito apurado para as coisas. E já depois de ter vivido situações um bocado difíceis, que em condições normais qualquer pessoa teria medo, comecei-me a dar conta do verdadeiro sentido de medo. Foi quando pela primeira vez entrei para um bloco operatório e me disseram que tinha 4% de hipóteses de sair de lá vivo. Aí acho que em 5 minutos fiz uma retrospectiva de quase 40 anos de vida e a partir desse momento acho que fiquei com esse sentimento mais apurado, o sentimento do medo. O medo na sua essência. Em algumas situações da vida conseguimos controlá-lo, outras vezes disfarçar, outras não, assumimos esse medo. E eu, quando assumo o medo, acho que o sistema nervoso atua por completo e perco um bocado o controle da situação. E tens receios em relação aos filhos? Já tive mais. Tive mais e posso explicar porquê. Porque uma pessoa da minha idade teve o privilégio de viver 13, 14 anos do tempo colonial, viver aquele período de transição e viver a nova república e o que Angola hoje é. Deu para perceber o que é a nossa sociedade, o que é que foi, o que é que pode ser. E digo que tive mais do que hoje porque o meu receio era ver os meus filhos entrarem para aquela idade da irreverência normal da juventude e eventualmente caírem em alguns descaminhos. Hoje digo, graças a Deus, não foi o caso. Pois mais velhos, há um que ainda tem 13, 14 anos e 2 meninas ainda pequenas. E então esses receios deixei de os ter quando vi a conduta que felizmente eles optaram na vida. Por isso esses receios já não existem. Temos aqui um filho que vai falar para ti. Quando eu era muito pequenino, o meu primeiro dia de aulas, e achei que já era grandinho e saí da escola e não lhe disse nada. Ele foi me buscar e os professores disseram que eu já me tinha ido embora, com quem também não sabiam. Mal ou bem, com sorte, acredito, felizmente tinha decorado o caminho de casa, consegui chegar a casa. Eu lembro, eu estava no primeiro andar na casa dos meus avós, que é lá onde eu vivia, e vi-lhe chegar, vi-lhe com uma cara que eu nunca tinha visto antes. E ao longo dos anos, os anos foram passando e fui notando, fui me apercebendo do que era, qual era a real, o que ele realmente queria dizer com aquela expressão. E ele foi um dos pontos que me faz pensar e crer que ele realmente gosta de mim, caso eu não tivesse nenhum outro motivo para pensar nisso. E que ele me ama, que ele realmente é o meu pai, aquela pessoa que eu sempre idolatrei, sempre respeitei. Teve uma fase muito difícil na vida, foi para um bloco de operação que ele mesmo não sabia se saía dali vivo, e hoje contou-nos que o que lhe deu forças para continuar éramos nós, éramos os filhos, o que lhe deram vida, coragem de lutar naquele momento e acreditar que era possível. Lembro-me de uma vez que eu estive aqui no Karl Marx, era miúdo, e tivemos um espetáculo e a gente saiu dali a pé, sem avisar, sem nada, e ele envolveu polícia, envolveu amigos, envolveu vizinhos, envolveu todo mundo, porque estava super preocupado conosco, não sabia nem que nós parávamos. Quando nos viu, não teve reação, até quase que fugia de nós, teve que chamar a minha mãe para falar conosco, porque
pronto, ele não conseguia e são alguns dos momentos que me marcaram. Não vejo nenhum outro motivo para dizer que não tenho o melhor pai do mundo. Eu tenho o melhor pai do mundo. Até hoje, até minutos atrás, ligou-me porque eu precisava de alguma coisa, ele lembrou-se, ajudou-me naquilo que eu precisava e está sempre disponível porque eu preciso. E queria dizer também que podes contar sempre comigo, pai, eu estou aqui para ti, eu sou teu filho e tudo o que tu precisares de mim e dos teus irmãos, dos meus irmãos, certeza que vamos estar sempre aqui para te apoiar e para dar a maior força do mundo. O meu primogênito. Eu também vos amo, meus filhos. Enfim, quem falou foi ele. Não comento. É o meu Antônio, o meu filho mais velho, que minutos atrás te dizia que perdi os medos, os receios, graças a Deus pelos filhos que eles são, que eles me mostram ser e pelas posturas que têm perante a própria vida. Sem palavras. Godinho, quem dança, seus males espanta. Ou quem canta, seus males espanta. Eu não sei que varinha mágica é que utilizaste. O slogan é conhecido, quem canta seus males espanta. Eu adaptei a minha maneira e fiz dele um slogan meu, quem dança seus males espanta, porque gosto de dançar, gosto. O que é que gostas de dançar? Olha, a minha principal preferência é para o samba. O samba é qualquer coisa que me mexe com a alma. E felizmente na última década, posso assim afirmar, com a nova nata de artistas, o samba foi muito enriquecido pelos nossos jovens artistas, uns pegando nas letras dos antigos compositores e dando uma roupagem nova, outros com novas letras. E o samba hoje, como se diz, já é uma música de farra, de festa. Já podemos fazer uma noite inteira de samba. Eu gosto de dançar. A dança é uma terapia para ti? Parecendo que não. Sabe que às vezes falar em boemia, muita gente, a primeira parece uma palavra pejorativa, algo de negativo. Não, eu sou boêmio, eu gosto da noite, gosto das luzes, gosto de movimento, gosto de pessoas, gosto enfim, tudo o que se encontra num ambiente festivo. E eu também não tenho problemas nenhuns em dizer, tive vários problemas com a esposa, até ela perceber que realmente não havia maldade nenhuma naquilo, havia sim uma pessoa apaixonada por este lado da vida. É assim que eu me caracterizo. Quantas vezes por semana é que faz para dançar? Olha, eu sempre que posso saio os 4 fins de semana para dançar. Só não saio quando tenho responsabilidades, sábado logo de manhã. Eu não gosto muito de sair ao sábado, prefiro a sexta-feira. Mas como ultimamente, nesse início de mandato de presidente, que é o outro lado da minha vida, tenho tido muita atividade ao fim de semana, então não tenho conseguido dançar todas as sextas-feiras. No que dependesse de mim, eu gostaria de dançar sexta-feira sim, sexta-feira também. Tu estás há 15 anos na Federação Angolana de Handball. Mas és presidente desde 2008, não é? Exatamente. Fiz o mandato 2008-2012 e fui agora reeleito para o próximo mandato. Mas antes, é como dizia bem, cerca de 15 anos, porque fui durante 8 anos vice-presidente do então presidente, o Dr. Archer Mangueira, e antes já tinha sido vogal de direção com o Cardoso de Lima, que foi o primeiro presidente com quem eu trabalhei. Viverias sem o handball? Não, não tem como. Não tem como, porque falar de uma vida ativa dentro do handball enquanto atleta dos 12 anos aos 28, eu por acaso infelizmente abandonei a carreira muito cedo, tive que abandonar porque a tal história de ter sido pai muito cedo quando saí da tropa, não sentia a obrigação como sustento jogar handball, preferi partir para o mercado de trabalho mais bem remunerado e então tirou-me espaço
para o desporto. Tive que abandonar a alta competição com 28 anos, 28, 29 anos. Mas dos 12 aos 29 estamos a falar da melhor fase de qualquer jovem. E depois eu hoje sinto que a pessoa que sou devo em 2/3 ao desporto. Note bem, Nadir, primeiro, fui militar durante 12 anos e apenas uma vez estive exposto a uma situação de risco, que se pode chamar uma situação de guerra. Todos os outros anos da minha vida não tive exposto, com todo respeito aos militares que ali estiveram, fui sempre protegido por jogar no Clube Central das Forças Armadas. Portanto, havia também a ideologia que o 1º de agosto tinha que ter bons jogadores para motivar os militares que estavam na frente de combate. Eu tive esse privilégio. A minha forma comunicativa de ser, a minha capacidade de fazer amigos, modéstia à parte, tenho essa capacidade. Aprendi porque nos estágios muito longos, vivíamos com pessoas heterogéneas, de diferentes idades, de diferentes origens, de hábitos diferentes, às vezes obrigados a dividir uma cama. Já aconteceu irmos para países e acharem normal darem-nos uma cama de casal para 2 jogadores. Sim. E nós, a nossa forma irreverente de jovens, sem problemas nenhums, dormíamos os 2, mas aí tínhamos que aprender a perceber e a aceitar o outro. Para quê? Para não prejudicar a nossa relação dentro do campo. Então, isto, parecendo que não fez de nós os homens que somos hoje, que eu digo com muito orgulho, 2/3 do que sou devo ao desporto. Por isso a minha resposta à tua pergunta, sem handball não vivia. Portanto, tu és um homem com uma vida muito ativa. Onde é que entra a tua esposa neste contexto de vida ativa? Sabe que falar de esposa é um bocado complicado. Ainda mais num programa de televisão. Mas fizemos um pacto de abertura, franqueza, frontalidade. E acho que pessoas nessa idade devem assim ser. A minha esposa entra, tem o seu espaço. Eu, infelizmente, e digo isso com todas as letras do abecedário, infelizmente sou uma das pessoas, como muitas, que me divorciei de uma relação. Divorciei-me de uma relação com 3 filhos, de cerca de 20 anos de casamento, e a determinada altura da minha vida decidi que deveria ter outra companheira, que é a minha esposa, com quem vivo, com quem tenho duas filhas, que no início dessa... filhas lindas. Conhece, né? No início dessa relação foi tudo foi mais fácil, mais bonito, porque não havia, vamos dizer, com alguma clareza, não havia crianças ainda, éramos um bocado mais expostos os dois para o que eu gosto, para dançar. Saía muito comigo, íamos muito dançar, quase todos os fins de semana. Tínhamos ocupações menos pesadas, dava-nos tempo, espaço. Depois surgiram os filhos no meio. Nadir, essa é a natureza da mulher. Numa situação entre 2, quem mais faz falta ao bebê é a esposa. É lógico que eu sinto que sempre fui um pai presente, sempre tentei ajudar a minha esposa no que era necessário, mas é verdade e devo assumir que muitas vezes, com maior facilidade, eu continuava a ir dançar e a esposa não podia porque tinha que ficar a cuidar os maus. Mas vamos ouvir o que é que ela tem para nos dizer. Godinho, tu tens os teus defeitos, mas as tuas virtudes, nós pôr na balança, né, as virtudes são mais que os teus defeitos. Eu vejo os teus olhos quando tu chegas a casa à noite. As nossas 2 filhas vão a correr ao teu encontro, brigam para ver qual delas é que vai primeiro tirar os sapatos, tirar a roupa ou ajudar a tirar a roupa a ti, Godinho. Eu vejo da forma que tu ficas, os teus olhos brilham e da forma que tu sentes e sofres quando tu tens que viajar. Tu até choras. E muitas das vezes eu pergunto, Godinho, por que estás a chorar? E tu dizes, ai, coitada das minhas filhas. E é um termo que eu me pergunto e pergunto a ti muitas das vezes. Coitadas porquê? Eu sei o quanto tu sofres quando tens que viajar e deixar-nos, eu e as tuas filhas. Eu vou processar o programa.
Sabe que esse coraçãozinho com 50 anos já é muita emoção junta para uma tarde só. É muita emoção. Mas vamos resistindo. É verdade. Parte não, o que a minha esposa disse é verdade. Sabe que voltar a ser pai em determinada idade pode ter algumas coisas um bocado complicadas, é verdade. As noites que se tem que voltar a acordar porque o bebê está com febre, tem que se ir para o hospital, sabe que já não são coisas que já não nos revíamos a ter que voltar a fazer. Mas tem o outro lado, tem um lado positivo. A emoção que nos causa, o que ela dizia há bocado, chegar a casa, uma vir com os chinelos, outra querer levar os sapatos para o quarto. Acho que faz-nos rejuvenescer também. Vermos 50 anos a brincar ao cavalinho pela minha casa com uma delas nas costas, elas a lutarem quem primeiro vem dar um beijo ao pai, e isso, parecendo que não, faz de mim também, ou seja, desperta outras motivações na minha vida. Fazem-me encarar o meu dia a dia com um objetivo. É verdade que há muitos outros, todos temos as nossas mães, as nossas irmãs, os outros filhos, mas cada vez que temos mais objetivos na vida, acho que nos ajuda a vencer mais barreiras. Godinho, E realmente os filhos nisso. 11 de setembro foi uma data terrível para a humanidade e para ti também. Tiveste um período complicado numa grande cirurgia. Queres falar sobre isso? Podemos. Foi propriamente... Olha, fez agora 11 anos ou 12. Foi em 2000, o World Trade Center foi em 2001. Exato. O que é que foi? Eu tinha estado um ano antes no Instituto de Oncologia em Portugal. Foi-me diagnosticado um tumor supostamente no estômago. Ou seja, na região pancreática, mas supostamente numa zona que poderia ser retirado. Fui submetido a uma cirurgia no Instituto de Oncologia do Porto e durante a cirurgia um médico que tem a impressão que este homem teve a mão de Deus na altura, assumiu que não havia meios na altura em Portugal para mexer no pâncreas, no sítio onde estava alojado o tumor, e voltaram a fechar e aconselharam-me ir à Mayo Clinic nos Estados Unidos, em Jacksonville. É uma clínica de referência em endocrinologia. Consegui juntar algumas economias, deram-me uma previsão aproximada dos valores que teria que pagar. Desfiz-me de algumas coisas de estimação que tinha e arranquei para os Estados Unidos. Posto lá, confrontei-me com uma realidade completamente diferente da que me tinham dito. Os valores que envolvia, sabe que o sistema de saúde nos Estados Unidos, mesmo para os próprios americanos, não é fácil. Imagino para um estrangeiro que não tem nenhum benefício do Estado. Para nadie ter uma ideia, e acho que não há problema nenhum em dizê-lo, falavam na altura em cerca de 200 e tal mil dólares, vejo o que era em 2001, e eu tinha comigo tanto um quarto disso, que era a previsão que me tinham dado. Mas é curioso, muita gente se perguntou como é que eu consegui sem ter o valor que me pediam ser operado. E vou só tomar mais 2 minutos, porque foi realmente uma experiência interessante na minha vida. Primeiro marcaram uma operação para 2 ou 3 de setembro e passado, no dia, se não me lembro agora se foi 3 ou 4, no dia que devia ir para o bloco, liga-me o Archer Mangueira a dar uma notícia que abalou-me por completo. Tinha falecido o Paulo Bunze. Faleceu o Paulo Bunze e eu, naturalmente, não reagi bem. O Pírola estava em Portugal com o bilhete pago para voltar para Angola, para vir para Angola, o funeral do Paulo Bunze, e decidiu ficar em Portugal, porque sabia o estado que eu estava nos Estados Unidos, e ele sentiu-se que estava meio. Se alguma coisa corresse mal, era mais fácil ele chegar aos Estados Unidos para ajudar a então minha esposa, a Flor Bela, que estava comigo na altura.
É lógico que eu disse à direção do hospital e eles próprios, o psicólogo viu que eu não estava em condições de ir para o bloco, porque era uma operação de alto risco. 16 horas. Acabou por ser 16, na altura a previsão era, sabes muito de mim. Falavam já em 12, 14 horas, e então adiaram, e fui operado na madrugada de 10 para 11 de setembro, numa operação que durou cerca de 16 horas, onde tive, por sorte, não sei, e veja o que eu disse há bocado, por ter sido desportista, sinto que parte do que sou. Só fui operado a pancreatomia, assim que se chama, de retirar o tumor do pâncreas, porque o meu estado geral, graças a Deus, era bom, não tenho diabetes, ácidos úricos, infecções. Estamos um bocadinho acelerados. Não tinha nada disso, então fui operado. Conseguiram-me operar nesses 4% de probabilidades no preço que era. Não consegui pagar. E a questão que se põe foi como é que consegui ser operado. O problema que tinha chama-se síndrome de Zollinger-Ellison. A proporção percentual é de 1 em 18 milhões de pessoas. A clínica disse-me claramente que o último síndrome de Zollinger que tinha operado tinha sido há quase 10 anos atrás. E que se eu assinasse uma série de autorizações que permitisse que a minha cirurgia fosse transmitida para uma tela onde iam estar vários médicos de diferentes sítios do mundo a assistir, se eu permitisse que o filme da operação passasse a ser propriedade da clínica, que eventualmente, eles diziam assim, eventualmente poderiam fazer algumas reduções. Logicamente eu não estava em condições de negar, assinei tudo aquilo. Mesmo assim não cobria o valor que eles exigiam. Depois tive um dos gestos que me surpreendeu. A equipa médica, eu já desesperado, estava na varanda do hotel a pensar coisas negativas, inclusive. Chegaste a um ponto de pensar em tirar-te do 7º andar? Alguém tem que te ter dito. Infelizmente é verdade. Estávamos num hotel à beira-mar, num 7º andar. Eu, infelizmente, fumo, infelizmente. Estou na varanda a olhar para o mar e a fumar. Sabe que as praias da Flórida são muito infestadas de tubarões. No dia anterior, tinham noticiado a presença de tubarões na praia mesmo de frente ao hotel onde estava. Eu estava ali, mas a pensar exatamente no que estava a passar comigo. 4% de hipótese de sobrevivência, 218 mil dólares que não tinha, e eu sinto na DIC, estive a um minuto, não digo isso com muito orgulho, mas estive a um minuto de pôr fim à minha vida. Não tinha como. No entanto, viram-me para dentro do quarto e está a Flor Bela, que na altura era minha esposa, deitada a ler. E chamou-me, acho que queria comentar comigo um texto do livro que estava a ler. E só naquele momento é que me dou conta que se eu concretizasse, permita-me a expressão, a idiotice que seria pôr fim à vida, se eu concretizasse isso, estava a envolver alguma responsabilidade à minha esposa que estava comigo na altura, e olhar para ela, naturalmente, despertaram-me outras coisas. De quem era a mãe? Dos meus tesouros. E então, naquele momento, travei, caí na real e achei que nem era justo sequer para eles que eu procedesse dessa forma. Godinho, o que é que te dá prazer agora na vida de fazer? Eu, na primeira parte, disse-te que uma das coisas que me dá mais prazer é aquele convívio com os meus filhos, é desfrutar desses momentos com eles, talvez por tudo que passamos. Mas, com toda a certeza, aliado ao bichinho handball, é quase impossível pensar em algo sem pensar também nisso. E se pudermos responder de uma forma geral, complementa-se com as tais sextas-feiras, sim, sextas-feiras também para dançar. E agora vou-te deixar viajar pela rua, pelas estradas. Bem-aja, obrigada. Obrigado. Atrevo-me a dizer que se um dia eu ficar cego
e se ele puder, dá-me um olho e ficamos os dois a ver, cada um com um olho. Uma camisola da Seleção Nacional tem que ser a maior ambição de qualquer atleta. O meu receio era ver os meus filhos entrarem para aquela idade da irreverência normal da juventude e eventualmente caírem em alguns descaminhos. Não, eu sou boêmio, gosto de movimento, gosto de pessoas, gosto de enfim, não digo isso com muito orgulho, mas tive um minuto de pôr fim à minha vida. Eu gostaria de dançar sexta-feira sim, sexta-feira também.